Não consigo mais entrar. Tudo bloqueado. Mais uma vez. Dizem que não abrem pela falta do ar. Mas aqui fora, eu é que não consigo respirar. Eu é que estou sem ar. Eu sou um personagem. Meu território é o palco. Minha existência, meus movimentos, minhas falas só acontecem lá dentro. Minha vida está por um fio. Por um fio. Não posso mais nem dormir nas escadas. Essa barreira, esse bloqueio, essa fronteira fechada. Entre uma temporada e outra, eu sobrevivia. Eu me renovava. Mudava minhas identidades, minhas vidas, meus enredos. Mas agora, lá dentro, meus companheiros de cena e eu dancei, cantei, vivi todos os meus dramas, as minhas comédias. Mas não estava preparado para esta tragédia. Terminar assim, sem o ar da minha vida, sem a nossa arte. Aqui fora, esquecido. Do lado de cá. Impedido de entrar. Que maldição é essa que acompanha um dos mais belos e importantes teatros do estado do Rio de Janeiro, jogando esse palco entre as luzes da ribalta e a escuridão do abandono? Entre tantos e tão bons espetáculos, especialmente nas últimas décadas, e o repetitivo roteiro das promessas políticas. Será que a história nos explica? Dom Pedro II não está aqui de livro na mão por acaso. Porém, foi o acaso que o colocou olhando de frente para o teatro que leva o seu nome. O imperador de vasta erudição, amante da literatura e do teatro, tinha enorme apreço por William Shakespeare, sendo inclusive tradutor das obras do dramaturgo inglês. Para quem é de teatro, é célebre a lenda da maldição de uma peça de Shakespeare, cuja mera menção do nome atrai coisas ruins. No entanto, a peça do bardo trata mesmo de uma grande maldição humana, o quanto a ambição e o poder corrompem. Assim, boa parte da dita maldição do teatro do qual vamos tratar aqui, por certo, apenas reside em ser vítima de ambição e poder, coisas que desviam homens públicos de necessidades como a promoção da arte e da cultura. O ano é 1933. As hortênsias que, em 1910, começaram a ser disseminadas pelo então prefeito Oswaldo Cruz, já se firmavam como símbolo de Petrópolis.
A cidade continuava em sua permanente busca de consolidar o seu turismo. Empreendimentos como o Hotel Independência, no bairro de mesmo nome, estavam em alta. Petrópolis se conectava com a capital do Brasil por uma então moderna estrada e os lendários ônibus da aviação útil. E ainda, pela pioneira ferrovia, com desembarque na então movimentada Estação Leopoldina. Trilhos ainda cortavam o centro histórico, dando passagem aos bondes entre carros, charretes e as inesquecíveis carruagens batizadas de Vitórias. A economia local tinha na indústria a sua maior força. Bairros como Cascatinha e o Itamaraty eram potências fabris. O comércio da cidade era igualmente forte. Estabelecimentos tradicionais consolidaram marcas que seguem vivas em nossa memória. No alto dessa montanha, também estava em alta uma cidade dividida entre seu passado imperial e os novos tempos. O poder maior do país seguia passando o veraneio por aqui. Porém, o palácio era outro, e nele não mais estava um imperador democrata, e sim um presidente derrotado nas urnas e que logo iria se arvorar ditador: Getúlio Vargas. A modernidade se refletia ainda em transformações urbanísticas e sociais. Tudo isso acontecia em uma Petrópolis cuja atividade cultural e de lazer resistia bravamente aos tempos economicamente difíceis. Após a crise mundial de 1929, o golpe que, em 1930, colocou Getúlio Vargas no poder, e a Revolução Constitucionalista de 1932. A prova maior dessa resistência cultural de Petrópolis acontece em 2 de janeiro de 1933, quando é inaugurado o Teatro Dom Pedro, uma realização da empresa D'Angelo e Companhia, dos irmãos João, Donato, Domingos Antônio, Alexandre Nicola e também o primo Rocco Gentili. Desde o surgimento da iniciativa por parte de João D'Angelo e sua família, a obra do teatro recebeu grande cobertura da imprensa local. E na inauguração não foi diferente. A família D'Angelo já fazia sucesso com a confeitaria Casa D'Angelo, um símbolo de Petrópolis que resiste até hoje. O Teatro Dom Pedro era um empreendimento arrojado, que contava ainda com um prédio anexo com apartamentos e lojas. Um investimento de quase 1.500 contos de réis. Pensado para receber 1.000 espectadores, o projeto do Teatro Dom Pedro coube ao arquiteto Armando de Oliveira. O estilo Art Deco predomina. Afinal, a década de 1930 foi o apogeu desse estilo no Brasil. Todavia, por conta da decoração de seu interior, de autoria do artista petropolitano Carlos Schaeffer, o teatro é considerado de estilo eclético. Ao contrário do que muitos pensam, o Teatro Dom Pedro, desde a inauguração, funcionou simultaneamente como cinema e casa de espetáculos. Isso era normal em sua época. O filme da inauguração foi uma produção franco-alemã de 1931 intitulada Mamselle Nitouche, uma opereta adaptada da obra musical de Hervé. Além do filme, a programação de abertura teve a direção do escritor Henrique Pongetti, alternando números musicais, textos teatrais e esquetes de humor. A orquestra do teatro, dirigida pelo maestro Octávio Maú, brilhou tocando o Guarani, de Carlos Gomes. O discurso inaugural coube a um jovem de 21 anos e já promissor ator, Pelópidas Gracindo. Sim, ele mesmo, o conhecido Paulo Gracindo, do qual já vamos falar mais. E ele também atuou ao lado da atriz Laura Soares. Com a inauguração do Teatro Dom Pedro, a Petrópolis dos difíceis anos 1930, vejam vocês, tinha agora 3 bons teatros a enriquecer a vida cultural. O Teatro Dom Pedro oferecia uma bela agenda de filmes e espetáculos teatrais e musicais. Por seu palco passaram nomes como Alda Garrido, Cacilda Becker, Procópio Ferreira, Bibi Ferreira e Noel Rosa.
Uma das primeiras celebridades internacionais a subirem ao palco do Teatro Dom Pedro foi o ator Raul Rolin. Apesar do nome, Raul era brasileiro e, naquele tempo, fazia sucesso na emergente Hollywood. Em visita ao Brasil, o astro da Fox Film cumpriu extensa agenda em Petrópolis, no dia 8 de janeiro de 1933, causando burburinho pela cidade. No Teatro Dom Pedro, com casa lotada, foi homenageado e falou sobre sua carreira nos Estados Unidos. Porém, em um país de baixa renda e ainda mais com a piora do cenário econômico a partir da Segunda Guerra Mundial, o Teatro Dom Pedro entra em dificuldades financeiras. Assim, em 1943, o espaço passa a funcionar apenas como cinema, arrendado pela Companhia Cinematográfica Serrador e depois pelo Grupo Severiano Ribeiro. Funcionando como cinema, o Teatro Dom Pedro atravessou quase 25 anos, até que no fim dos anos 1960, seu destino quase mudou. O movimento cultural em Petrópolis, representado pelo professor Maurício Silva e o fotógrafo Raul Lopes, pedia a desapropriação do prédio e a volta às atividades de teatro. O então jovem prefeito Paulo Gratacós acolheu a ideia. Porém, foi cassado pela ditadura militar antes que pudesse ir adiante. Sem um palco para grandes espetáculos, a classe artística continuou pressionando o poder municipal. Em 1987, em mais um nefasto mandato do prefeito Paulo Rates, foi cogitado arrendar o Cinema Santa Cecília para virar teatro municipal. Houve também uma aventura mal sucedida de transformar em teatro o antigo matadouro municipal. Imaginem a ironia. Assim, o Teatro Dom Pedro seguiu funcionando como cinema por mais 22 anos, até que em 1989, Paulo Gratacós volta a ser prefeito de Petrópolis. O antigo sonho de um teatro para a cidade vai para o papel. Em 29 de junho daquele ano, é assinado o decreto de desapropriação do Teatro Dom Pedro. Todavia, as coisas não mudariam imediatamente para o velho teatro, exceto pelo fato de que já se sinalizava a troca de seu nome para Teatro Municipal de Petrópolis. E essas trocas de nome vão ter outros capítulos. Do mais, o Teatro Dom Pedro continuaria funcionando como cinema, enquanto se dava um embate legal com o arrendatário. Essa foto do prefeito Paulo Gratacós em frente ao Teatro Dom Pedro, enquanto ainda funcionava como cinema, mesmo depois da desapropriação do prédio, é um registro bastante simbólico para retratar aquele momento conturbado. Foi somente em 2 de janeiro de 1991 que os funcionários da Companhia Luiz Severiano Ribeiro retiraram equipamentos e até cadeiras, encerrando finalmente as atividades de cinema no Teatro Dom Pedro. Contudo, foi apenas em 3 de abril de 1992 que um ato público na frente do Teatro Dom Pedro marcou a assinatura do contrato para início das obras de recuperação do prédio. Silvio Costa Filho e Pita Cavalcante participaram daquele momento histórico. Eles vivem, há décadas, a realidade de fazer teatro em Petrópolis, estando à frente do grupo teatral Pessoal Aí, que em 2026 completa 40 anos. Fundamentalmente, a alegria da esperança, né? De poder trabalhar na cidade, com um teatro grande funcionando, Teatro Dom Pedro, né? Um teatro de verdade. Muito importante esse momento. Fui convidado para fazer uma fala de ator no momento da assinatura lá, dos primeiros passos em relação ao teatro, né? Das obras, etc. E aí eu escrevi um texto chamado A Alma do Teatro. Busquei dentro da minha alma para expressar o que eu sentia, né? E a felicidade, né? De estar no momento em que abriria um teatro para a cidade. E aí eu escrevi um poema chamado A Alma do Teatro, e falei aquele poema na escadaria do teatro. A gente ainda não estava entrando, ainda ia entrar depois no teatro. E ali naquele momento, na escadaria, diante de autoridade, do povo e tudo, foi especialíssimo também, né?
porque eu consegui expressar, né, a minha felicidade em nome dos atores, em nome do público, em nome da cidade. Então isso é inesquecível, e esse texto já foi repetido algumas outras vezes, em outros momentos também, marcantes em relação à cultura e ao teatro, que chama-se A Alma do Teatro. E por causa desse texto eu acabei depois escrevendo uma peça, por causa de outras coisas que aconteceram, né, no teatro, que a gente sabe, e continua acontecendo até hoje, o chamado o Elefante Branco, em que uma das personagens, que era a Pita que fazia, a alegoria era a alma que percorre os teatros, entendeu? As vistorias feitas por ocasião da desapropriação do teatro constataram a grande deterioração do outrora belo prédio e suas instalações. Assim, havia muito a ser feito diante da meta de concluir as reformas ainda em 1992. Porém, seja pela limitação de recursos financeiros do município, que ainda se recuperava da tragédia das chuvas de 1988 e do desastre do Plano Collor, ou ainda pela exiguidade de tempo, uma das várias coisas que ficaram de fora das obras foi o verdadeiro restauro das pinturas do interior do teatro, de autoria do artista Carlos Schaeffer, e isso gerou grande polêmica. Vencidos os desafios, ou pelo menos parte deles, finalmente em 30 de dezembro de 1992, com Petrópolis já se preparando para celebrar os seus 150 anos, estava de volta o Teatro Dom Pedro, ou melhor, o agora Teatro Municipal de Petrópolis. Spoiler, as mudanças de nome não acabam aqui. A inauguração do teatro marcava também a transição no governo municipal. Paulo Gratacós, que terminava o mandato, conseguiu ter em Sérgio Fadel, um sucessor com expressiva votação nas eleições daquele ano. Todavia, o grande brilho estava mesmo no palco novamente iluminado após meio século. Música que o sonho já pode estrear! A programação da noite foi dividida em duas partes. Na primeira, a companhia de dança Victor Navarro com 2 números, o Fragmentos do Balé Paixão e Autorretrato, em homenagem a Clarice Lispector. Espera! Eu tenho um problema. Pois então diga. Vou escrever outra peça. E o ponto alto foi o compacto de uma peça que já havia feito enorme sucesso em sua estreia na modesta Sala Teatro Afonso Arinos, no Centro de Cultura da cidade. De autoria de Silvio Costa Filho e com o grupo Pessoal Aí, a peça Petrópolis em Revista contava de forma especial os principais fatos dos 150 anos da cidade imperial. Se os ânimos se exaltarem, eu vou mandar chamar o destacamento, tá ouvindo? Se o senhor é como aquele político disse, pros nacionais, pata de cavalo, pros estrangeiros, para fora, mas custam. Foi um momento muito marcante, né, para o cidadão e para o ator, né? O momento da gente estrear e inaugurar um teatro na cidade, né? E a gente teve a grande felicidade de inaugurar com uma peça que eu fiquei muito tempo pesquisando a história da cidade, através dos jornais, através dos documentos, e montei um trabalho chamado Petrópolis em Revista. Então foi com esse espetáculo que nós, 10 atores, mais músicos, figurino, luz, tudo isso, que a gente entrou e subiu em cena, inaugurando o teatro da cidade, o Teatro Dom Pedro, né? Com uma história que contava todos os 150 anos de Petrópolis. Então a emoção foi mais que dupla, foi transcendente, entendeu? E grandes esperanças, né? Ali, naquele palco,
a gente estava vivenciando grande esperança para um futuro do teatro petropolitano e contando a história da cidade. Isso foi especial, realmente foi muito especial. Olha lá, na cabeça daquela estátua! Um passarinho? Será que ele vai conseguir voar? Não. Com essa chuva vai ser difícil, ele vai acabar morrendo. Não, olha lá, ele vai voar! Será? A alegria de inaugurar o Teatro Dom Pedro, né, com a peça da gente, né, escrita pelo Silvio, produzido pela gente. O Silvio ficou 1 ano fazendo pesquisa dentro da biblioteca, né, nos jornais da cidade. Então, assim, fazer parte da construção desse texto, né, vendo os personagens e tudo, e depois poder inaugurar o Teatro Dom Pedro com a nossa peça é uma emoção indescritível, né? Você pode imaginar que é uma coisa assim, ainda mais fazendo a produção da peça. Então fica tudo muito, assim, fica muito demais, muito marcante, porque assim, tem a questão de você fazer a peça, produzir a peça no teatro, né? Tem a questão de você estar inaugurando o teatro e você está estreando uma peça, né? Então foi assim, e o Gratacois ofereceu essa possibilidade pra gente que foi assim, inesquecível, né? Gratacois realmente foi uma pessoa muito marcante, eu acho que para nossa cidade. E isso é uma coisa muito emocionante mesmo. É inesquecível, né? Uma estreia dessa. Dessa forma, há 3 dias de completar seus 60 anos de vida, o Teatro Dom Pedro retornou à sua missão original, só que sob nova direção, dessa vez do Poder Público Municipal. Passados os primeiros anos desse novo tempo, quando apresentações esporádicas movimentaram a agenda, a maldição do teatro reapareceu. As obras complementares não aconteceram, o prédio foi se deteriorando, os espetáculos foram rareando, até que, no governo de Sérgio Fadel, as chaves do teatro terminaram nas mãos de Silvio Ipita. Eu acho que um retrato do descaso que se tem com a cultura, especificamente nesse caso com o teatro, foi aquele momento em que o administrador, que era o Breno Moroni, saiu por completo descaso que já havia, não tinha condições de administrar, pediu demissão e ficou a chave. Entregou a chave para a gente ficou na nossa mão, não teve ninguém que veio tratar do teatro, e nós ficamos com a chave. Eu e Pita ficamos com a chave. E falamos, não, precisa continuar esse teatro. Né? Procuramos autoridades e tal, nada. Não tinha uma vassoura, não tinha um guarda para tomar conta, o teatro às vezes era invadido à noite, tudo isso, e nós ficamos durante um tempo muito grande segurando um teatro. Isso é um absurdo, né? O absurdo, o teatro no centro da cidade abandonado, né? A cultura abandonada, né? Era um descaso realmente, né? Porque ninguém veio saber o que estava acontecendo. E a gente foi várias vezes à secretaria pedir guarda, no mínimo guarda noturno, porque tinha umas crianças de rua que dormiam ali na frente. E aí, às vezes, eles entravam para o teatro para dormir dentro do teatro. E eles acendiam vela, porque não tinha luz, né? Porque a gente saía e desligava tudo. Então, a gente tinha medo também, quantas noites a gente acordava ou ia dormir. Estava assim, gente, será que vai acontecer algum problema? Será que pode... A gente ficava preocupado em poder pegar fogo, porque se uma criança dorme com uma vela acesa, a gente não sabe o que pode acontecer. Né? Então, assim, preocupado pela criança, preocupado pelo teatro, preocupados por tudo, né? E a gente também não tinha respaldo nenhum de nada, né? A gente fazia tudo por conta própria, ia limpando, lavava a escadaria, limpava. Quando chovia, tinha que passar rodo para tirar a água de dentro do teatro, né? O teatro estava realmente abandonado, a gente tentando... Fizemos várias programações lá, fizemos eventos lá e... o teatro ficou funcionando, né? Entre aspas, funcionando, mas funcionando precário. Mas a gente manteve aquela pulsação, né, ainda. E só o Dom Pedro lá na frente olhando pra gente, né? E nós ali, sozinhos, tentando levar tudo. E conseguimos levar muitos eventos, nós, por nossa conta, né? Sem ganhar nada para aquele trabalho, era um trabalho para manter o teatro. Esse foi um momento
que retratou o descaso que as autoridades todas, independente de partido, de momento de governo, todas, foi percorrendo todos os governos. E assim, o desfecho da maldição se repetiu, as portas do teatro se fecharam e uma nova reforma foi anunciada, agora pelo então prefeito Rubens Bontempo. As novas intervenções, iniciadas em 2002 e que duraram mais de um ano, finalmente restauraram a pintura decorativa original do interior do teatro, além de introduzir melhorias nos equipamentos cênicos, entre outras benfeitorias. Uma década depois de reaberto, o Teatro Dom Pedro, então chamado de Teatro Municipal de Petrópolis, era novamente reinaugurado em 31 de julho de 2003. Só que, mais uma vez, trocando de nome, passando a se chamar Teatro Municipal Paulo Gracindo. Lembram que dissemos que voltaríamos a falar do grande ator? Pois bem, apesar da bela festa e da estreia no palco de uma peça de Gracindo Júnior com grande elenco, a troca do nome do teatro gerou um grande descontentamento desde que fora anunciada. A classe cultural e artística local e a própria família D'Angelo todos protestaram. Queriam de volta o nome original, Teatro Dom Pedro. Os déspotas, porém, não são chegados a ouvir a plebe. Assim, foi somente em 2 de junho de 2009 que, em resposta a tantos protestos, um decreto municipal do então prefeito Paulo Mustrange devolveu aos petropolitanos o nome original, Teatro Dom Pedro. Entre a última reforma em 2003 e o mais recente fechamento em 2019, o Teatro Dom Pedro teve seu mais longo período de portas abertas, desde que passou para as mãos do poder público. As peças e espetáculos do grande circuito nacional provocavam filas na bilheteria do teatro. Atrações internacionais e de renome puderam incluir Petrópolis em suas turnês. Acabei de ler o maior livro de sacanagem escrito no Brasil, Zélia, Uma Paixão. Em Portugal está sendo traduzido com o nome de A Segunda Cagada de Cabral. E o mais importante, os artistas petropolitanos, dos jovens talentos aos mais experientes, ocuparam o palco e também mereceram uma expressiva plateia. Com um palco digno, tiveram um merecido espaço encontros memoráveis entre artistas consagrados como o guitarrista Victor Biglione e talentos locais igualmente virtuosos, como Carlos Lisboa e seus convidados. Contando uma história pessoal, Carlos Lisboa ilustrou bem como esse teatro ao longo do tempo ajudou a sustentar famílias e gerar desenvolvimento. E quero recordar uma coisa aqui, não é nada triste, mas para mim é uma conquista muito grande. No século retrasado, minha avó havia vindo de um lugar querer criar uma nova vida aqui. Meu avô nasceu em 1896 e minha avó em 1901. Então, eles chegaram aqui, eles dormiram numa garagem da Floriano Peixoto, não tem onde ficar, não tem vergonha de dizer isso, entende? E nesse mesmo teatro, há 70 anos atrás, os meus avós e meus tios vendiam bala e pipoca e tomavam conta de cava aqui na frente. Então, para mim, é uma vitória muito grande. Entendeu? Estava aqui nesse momento e dizer para todos vocês que a gente nunca deve desistir de nada na vida. A vida não é alguma coisa. Ela é uma forma de nós conquistarmos sempre alguma coisa. Muito obrigado a todos. Os alunos das escolas públicas frequentaram o teatro como plateia e também mostrando a sua arte, algo que, em condições normais, deveria ser uma rotina.
descer. Comemore esta noite, ela merece. A noite é onde tudo acontece. Na palma da mão. Momentos emocionantes marcaram merecidas homenagens aos artistas locais que fizeram história, como o lendário pianista Oceano Coruba Menezes. Do popular ao erudito, a emoção dessas homenagens lembraram que o Teatro Dom Pedro, mesmo nos tempos mais sombrios, fez brotar na cidade iniciativas culturais como a Sociedade Artística Vila Lobos. Nós tivemos aqui durante muitos anos a cultura artística de Petrópolis. A presidente era Dona Alcina Navarro de Andrade. E ela, naquela época, fazia os concertos aqui, só que já era um cinema. Então, ela fazia às 10 horas da manhã de domingo. E depois a Dona Alcina, não sei se ela morreu, eu sei que os concertos foram espaçando. Depois, Dona Anne Pinheiro foi presidente. Depois, mais tarde, a Elvirinha de Carlos foi presidente e acabou. Não teve mais nada. Não tinha uma motivação para a gente fazer coisa nenhuma. Então, eu acho que eu era aluna do professor Estrela, eu sei que me dava muito bem com ele. Então, numa mesa redonda, depois de um jantar, por que nós não fazemos uma sociedade em Petrópolis? Era o meu sonho dourado, porque trazer artistas, de bons artistas a Petrópolis, para mim era o suprassumo, porque houve um lapso muito grande entre a cultura artística e a Sociedade Vila Lobos, né? E há 34 anos eu estou, vamos dizer, labutando nessa sociedade. Quase que eu perco a fala de tanta coisa, tanta emoção. Um dia tão lindo quanto foi hoje, né? Aqui no Teatro Municipal. Com a cultura minimamente valorizada e um teatro realmente vivo, a arte naturalmente transborda do palco para as ruas. E isso aconteceu, com espetáculos nas escadarias e na praça. Só que aos poucos os efeitos da maldição novamente se fizeram sentir. Depois de 16 anos e vitimado pela falta de cuidados na sua conservação, o Teatro Dom Pedro voltou a ser fechado em 2019. Em 25 de outubro daquele ano, é anunciado o início das obras de mais uma reforma do teatro. A partir daí, o que se segue é um roteiro nada original de uma peça de desagradável enredo. Má gestão, falta de transparência e de respeito com o povo e a cultura. O arquiteto carioca Mário Lordeiro, há décadas se dedica a estudos e projetos ligados ao patrimônio histórico em Petrópolis. Ele também é músico, portanto, duplamente sensível quanto à importância do Teatro Dom Pedro. Talvez muitos não saibam, mas o Teatro Dom Pedro ele é tombado desde 98 pelo INEPAC, devido à sua importância arquitetônica, o estilo, o decor, a sua fidelidade, os materiais, o seu acervo interior. Então isso o torna uma peça muito importante arquitetonicamente falando. Do ponto de vista do patrimônio histórico, a relevância do seu restauro é devido não só à fachada no estilo decor, em voga na época, a singularidade, a leveza, os materiais, mas a parte também interna, tendo participação de artista petropolitano, a parte cênica com equipamentos ultramodernos para a época, o fosso da orquestra permitindo isso também, isso é muito importante. Tem esse conjunto todo, é uma parte importantíssima para a arquitetura. É importante destacar que essa parte da recuperação do patrimônio, desde que ele foi tombado, é uma coisa recorrente. Essa má gestão, ela é recorrente. Desde então, fases de deixar o elemento arquitetônico, o patrimônio se deteriorar,
E isso vem causando o quê? O patrimônio vai se destruindo. E aí a recuperação fica cada vez mais difícil em relação até a cada material difícil de encontrar. E isso acaba trazendo o patrimônio num estado crítico. Não só esse patrimônio, como vários na cidade. Então é uma coisa lamentável. E se a situação do Teatro Dom Pedro já era preocupante, em 2022 ela piora ainda mais. Naquele ano, Petrópolis sofreu 2 de suas mais graves tragédias em decorrência das chuvas. Em 15 de fevereiro e em 20 de março, a cidade ficou inundada, sofrendo danos e prejuízos incalculáveis, além da perda de 242 vidas. E se nem as feridas dessa e de outras tragédias anteriores foram tratadas, imaginem o que se deu com o pobre teatro, que segue fechado. As placas na obra expõem os milhões gastos, os prazos não cumpridos, o descaso. Além do descaso com o patrimônio histórico, o descaso com o patrimônio cultural da cidade, porque a relevância desse teatro, antes de morar aqui, eu vim assistir espetáculos de música, poesia, balé, filme. Então, é uma importância, é de uma relevância tremenda. Isso é um descaso. Eu me sinto mal como artista, pelo lado cultural também. É muito triste isso. É lamentável. Será que eles vão deixar isso fechado mais quanto tempo? Quanto tempo? Porque assim, tem hora que você parece que não tem mais fala, sabe? Parece que não tem, porque não tem eco. A sua fala parece que não tem eco, né? Não ressoa em lugar nenhum. Então, vai passando os anos, vão passando os anos, e essa coisa se repete o tempo inteiro. O teatro abre, o teatro fecha, aí passa anos fechado, anos aberto. E a impressão que dá é que a história se repete o tempo inteiro. Nunca vamos ter um teatro realmente aberto, funcionando direto para a sociedade, para os atores, para a cultura da cidade. Isso é fundamental. Federico Garcia Lorca já dizia que uma sociedade que não incentiva o seu teatro ou está morta ou está prestes a morrer. O teatro é a pulsação dessa vida. No teatro, tudo acontece com a sociedade e a sociedade no teatro. Então, se você fecha um teatro, você corta uma pulsação vital de uma comunidade. E isso não pode acontecer, mas acontece. E sigo. Aqui fora do palco. Dizem que logo o teatro vai reabrir. Quando será? Não sei. Quem sabe? Por quanto tempo estará novamente aberto? Como saber? Olho daqui a figura de Dom Pedro, que empresta seu nome ao nosso teatro. E me pergunto, seu semblante em frio bronze será de contemplação ou de triste resignação? Me diga, Pedro, tu, que quando criança fizeste teatro com as tuas irmãs como passatempo, que incentivaste as tuas filhas, Isabel e Leopoldina, a fazer teatro, entendendo o papel dessa arte para a cultura e a formação, que foste plateia e que tanto apoiaste essa arte. O que sentes? Continuaremos sendo recorrentes companheiros de limbo sem aquele palco e cheios de incertezas, justo aqui, na cidade
do teatro de Pedro. A negligência recorrente com o teatro que leva o nome de Dom Pedro II é uma espécie de traição aos que criaram essa casa e à memória do imperador, em meio às celebrações de seus 200 anos. Shakespeare, o mestre supremo da dramaturgia, entendia que o destino humano é muitas vezes selado por falhas morais. Dom Pedro II, admirador e tradutor do dramaturgo inglês, sabia que a arte, tal qual o poder e a cidadania, exigem zelo. Hoje, a maldição que assola o seu teatro em Petrópolis não é fruto do acaso, mas o resultado amargo do descaso político, alimentado pelo silêncio social. Quando a cidadania se ausenta, também a cultura padece, sob o peso de um ciclo que só a voz cidadã pode interromper. Portanto, a dita maldição pode ser resumida na força de um dístico final, o par de versos rimados com que Shakespeare selava suas maiores verdades. Se cala a voz, envio omissão. O palco herda a triste maldição.